Olá a todos. Essa aqui é mais uma edição do programa Bússola Trends, um programa do Bússola, né, do canal Bússola da FSB Comunicação, do Grupo FSB, no portal da revista Exame. No Bússola Trends, nós analisamos questões relativas ao mercado, à comunicação, a novas tendências, etc. Hoje, temos o prazer de contar aqui com o sócio fundador da FSB Comunicação, Francisco Soares Brandão. O Francisco é mais do que um sócio para a gente, ele é uma inspiração, foi o mentor de todos nós ao criar essa empresa, ao criar esse legado que a FSB desenvolveu ao longo de 4 décadas no mercado. O Francisco hoje está lançando, né? Hoje estamos aqui para lançar um livro dele, que é O que Pode Dar Certo, no qual ele compartilha conosco as lições que ele aprendeu ao longo dessas 4 décadas, né, de criação e desenvolvimento da FSB, que hoje se transformou no Grupo FSB. Além do Francisco, nós contamos aqui com a presença também do Jorge Viveiros de Castro, que é o editor do livro, que vai nos ajudar a entender como foi o processo de edição do que pode dar certo. Além disso, me ajudando aqui na entrevista, eu tenho o privilégio de contar com o meu sócio Alexandre Loures, que vai me ajudar aqui na conversa com o Francisco, e com o diretor do Bússola, o Rafael Lisboa, grande amigo também, parceiro nosso da FSB. Chico, queria começar aqui com uma primeira pergunta para você, que você me contasse um pouquinho de onde surgiu a ideia de fazer esse livro, por que você sentiu a necessidade de escrever esse livro junto com o Jorginho e contar um pouco como foi essa sua experiência no processo de construção da FSB. Boa tarde, gente. Eu resolvi fazer esse livro, enfim, porque a empresa cresceu muito, Flávio. Essa empresa, que foi criada e fundada em 1980, eu sei exatamente, né, como foi a construção desse negócio. E já chegando agora, essa empresa tem mais de 900 pessoas. Eu lidava diariamente com todo mundo, né? Nós estamos num processo de sucessão na empresa e minha preocupação, na realidade, era de pegar e compartilhar com os nossos companheiros um pouco da cultura da FSB, de como foi construída a FSB, como eu consegui, enfim, baseado em alguns valores, fazer com que essa empresa se tornasse o que ela se tornou, né? Então, eu falei, meu Deus, nessa altura do jogo, eu pretendo pegar e colocar, né, em prática, para as pessoas poderem entender exatamente como essa empresa foi construída, e baseado em que valores, em que princípios. Então, esse foi o objetivo principal, Flávio. Chico, tudo bem? Como vai? Prazer estar falando com você. Faço minhas as palavras do Flávio. Você é uma figura referência, né, nesse mercado de comunicação. Muitas das coisas que você introduziu nesse mercado são válidas até hoje, né? E você criou uma agência lá atrás, nos primórdios, que hoje lidera o mercado de comunicação. E ainda assim, você é uma pessoa muito inquieta, muito insatisfeita, sempre buscando ir adiante, sempre buscando melhorar. E isso é uma característica muito comum dos grandes líderes, né? Tá olhando adiante, olhando para onde o negócio vai apontar. E também tem uma característica tua, que fica muito claro no livro, e até o Jorge teve uma felicidade de escolher como títulos dos capítulos, que são os seus mantras culturais, né? Você teve uma capacidade ali, ao longo do tempo, de traduzir essencialmente alguns valores desse negócio em palavras simples, de fácil compreensão, mas de difícil aplicabilidade do dia a dia, e que você tem sido ali um promotor diário desses valores. Eu queria que você comentasse um pouco como nasceu e o que significam esses mantras, tais como entregar melhor para o cliente do que ele necessita, trazer gente melhor que a gente para trabalhar com a gente, e outros esses que quem te conhece sabe que são termos muito comuns na sua língua, na sua fala, mas que também são termos muito difíceis de aplicar no dia a dia. Como que você foi burilando aí
essa essência da cultura da empresa. Bom, Loures, obrigado aí. Vamos lá. Realmente, cara, sabe, eu acho que para você construir, enfim, você criar, né, você fazer a coisa acontecer, você tem que estar, principalmente numa empresa na área de prestação de serviço, e acho que também na vida, você entende, Loures? Na vida, no dia a dia com as pessoas, ou no relacionamento que a gente tem, no dia a dia. Eu botei na cabeça, desde o início, que eu precisava entregar mais para as pessoas do que elas esperavam de mim. Entregar no bom sentido, que as pessoas tinham uma expectativa. Quando você tem uma relação de amizade, quando você tem, enfim, um dia a dia que você precisa realmente entregar para as pessoas. Então, eu montei a empresa. Assim que eu comecei a trabalhar, tive muitas dificuldades antes para começar esse negócio, e assim que eu encontrei o caminho das pedras, ou seja, quando eu descobri o que eu realmente ia poder fazer de diferente e bem feito, eu botei na cabeça, eu quero entregar, eu vou entregar, eu tenho que entregar mais do que a expectativa dos clientes que estão esperando da FSB, na época da Promo Show. E assim eu botei e foi dando certo. E eu fui me cobrando, fui subindo no sarrafo. E fui me cercando também, porque todo mundo tem limitação. Eu tinha minhas limitações. Eu sabia das minhas limitações. Você tem que se conhecer para poder fazer alguma coisa. E eu me conhecendo, eu tive o bom senso, a humildade de trazer gente competente para trabalhar do meu lado. Eu falo gente melhor do que a gente, não é na realidade. Gente que tenha uma capacidade, e essas pessoas tiveram também a compreensão, o bom senso de acreditar nessa receita, né? Que nada mais é quando você tem uma família, você pegar e entregar para a tua mulher mais do que ela espera de você, para os teus filhos a mesma coisa, e para o meu sócio na empresa, no dia a dia da empresa, e para os clientes, principalmente, que a base de tudo, Loures, são os clientes. Então, eu botei na cabeça que o cliente, a gente não podia perder cliente, que a empresa não podia se dar o luxo de perder um cliente. Para não perder o cliente, eu tinha que me virar do avesso, tinha que entender o que o cliente queria, precisava, e sempre pegar e entregar mais do que era a expectativa dele. Isso foi a base de tudo, viu, Loures? A base, a essência do nosso negócio está nisso, sabe? Você entregar mais do que a expectativa das pessoas, dos sócios e dos clientes. Bom, quero primeiro aí registrar a minha alegria em participar dessa entrevista. O Francisco é um amigo muito querido e, acima de tudo, como disse aí o Flávio, uma inspiração para todos nós, profissionais de comunicação. Esse é o novo livro, Francisco, é um registro importante da história da comunicação do país. E é também um manual, como disse aí o Alexandre, de como fazer a coisa certa e ser bem-sucedido em qualquer negócio, seja qual for o ramo de atividade, a partir dessas regras aí de ouro que você cita. Por isso eu quero agradecer, então, ao Flávio e ao Alexandre por terem me convidado para participar desse Bússola Trends especial. Cumprimento também ao Jorge Viveiros de Castro, responsável pelo projeto editorial do livro. E começo, então, essa minha participação na conversa, Francisco, deixando aí meu muito obrigado por todo o seu pioneirismo, que ajudou a construir e a consolidar o mercado brasileiro de comunicação e relações públicas. E obrigado também pela sua generosidade em compartilhar conosco aí no livro suas ideias e a receita que levou à trajetória de sucesso da FSB. Dito isso, vou passar então para a minha primeira pergunta. O seu livro, Francisco, ele é sobre identificar a verdadeira vocação e, a partir daí, correr atrás para realizar, fazer acontecer, com muito trabalho e disciplina, que são características suas marcantes. Foi assim que nasceu e cresceu a FSB. Mas nesse processo de conhecer a si mesmo, que você narra no livro, tão importante quanto descobrir as coisas em que se é bom, é reconhecer aquilo que não se é bom. Né? Você sempre foi muito honesto consigo mesmo em relação às suas limitações, você cita isso no livro e destacou aí na sua resposta anterior. Você citou no livro como as dificuldades por ser disléxico, uma condição que você descobriu tardiamente, contribuiu para você não completar o ensino superior e também as dificuldades aí para aprender outros idiomas. O próprio título do livro, O que Pode Dar Certo, remete a uma palestra que você cita do economista Mário Henrique Simonsen, que você ouviu quando era aluno do Colégio Santo Inácio, que dizia, daqueles apenas 2 ou 3 estudantes
que estavam ali naquele grupo de centenas, apenas 2 ou 3 teriam sucesso na vida profissional, e você confessa no livro que achava que dificilmente teria sucesso diante das dificuldades que você tinha ainda na vida escolar, na vida acadêmica. Mas, contrariando todas as adversidades, você aí virou um empresário vitorioso e construiu um império da comunicação do zero. Sua história deixa claro, então, Francisco, que mesmo com todas as dificuldades, é possível trilhar o caminho do sucesso. Minha pergunta, então, é a seguinte: você considera que o primeiro passo para ter sucesso é exercitar o autoconhecimento e ser verdadeiro consigo mesmo, admitir as próprias limitações, o que é difícil, e, a partir daí, trabalhar para superá-las? Bem, Rafael, realmente é exatamente isso. Eu acho que a pessoa tem que se conhecer, né? Tem que se conhecer e tem que ter a humildade, o bom senso de assumir, né, as suas dificuldades, né? E, a partir do momento que você conhece as suas dificuldades, e também quando você conhece, enfim, o que você sabe fazer de verdade, você já começa a ter meio caminho andado, né? Você começa a poder pegar e saber onde está pisando, né? Você tendo essa noção, você sabe. E outra coisa, né? A gente pensa que a gente engana, ninguém engana ninguém, né? No fundo, as pessoas até fingem que estão acreditando, mas as pessoas de verdade só acreditam quando elas têm certeza do que está vindo do lado de lá realmente procede, você está entendendo? Eu me lembro das primeiras reuniões, rapaz, que eu fazia com os clientes, quando eu estava começando esse negócio, e eu chegava nos clientes praticamente sozinho, com todas as limitações que eu tinha e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, com uma vontade imensa, daquela que eu acabei de responder por hoje, de entregar mais. E os filhos me perguntavam uma coisa, e eu, com toda honestidade, falava: olha, você está me perguntando, eu não sei. Você me desculpe, mas eu não sei te responder. Mas eu te digo uma coisa: em pouco tempo você vai ter a resposta. E eu ia atrás e corria atrás de quem tinha o que poderia pegar e ter uma resposta que realmente não fosse uma resposta correta. E eu verifiquei logo também que você está conversando, tem uma certa insegurança. Eu verifiquei quanto isso era o cliente passava a te respeitar, quanto as pessoas começam a te respeitar, né? Você passa a te respeitar não porque você sabe tudo, mas como você está tentando ajudar e, eventualmente, você tem algum tipo de dificuldade, você pede um tempo e vem com a solução. Puxa, eu falei: meu Deus, foi no primeiro, foi no segundo, foi no terceiro. Eu falei: opa, esse eu vou cada vez pegar e tentar investir nisso mais. A parte que eu sabia, que eu conhecia, que é nata em mim, ou seja, de relacionamento, de gostar de gente, de procurar ajudar as pessoas e tudo mais, isso tudo bem. Mas eu acho que o que te leva realmente adiante, e o que fez com que essa empresa chegasse aqui, foi exatamente essa minha, na realidade, obsessão de sempre tentar entregar mais do que era o combinado, né? O combinado era tanto, e falando: puxa, e no início não era pouco não, viu, Rafael, que eu te digo o seguinte: eu fazia conta também, você entende? Se tu investia lá 5, o quê? Ou 10, do quê? Eu botava na cabeça que eu tinha que entregar 5 vezes mais do que ele estava investindo na FSB. Para não ter, sabe o que é? Nenhum tipo de dúvida do que ele estava fazendo um bom negócio. E, naquela época, eu conseguia, de alguma forma, dimensionar isso, né? Quantificar isso, e eu fazia lá as minhas contas e mostrava para eles, todo final de mês, o que ele tinha investido e qual era o retorno que ele estava tendo. E as primeiras pessoas que começaram a trabalhar dentro da empresa, que era uma coisa dificílima, porque era um negócio que ninguém conhecia. Eu tive muita dificuldade, porque, na realidade, naquela época, final dos anos 70, nos anos 80, o que existia eram as agências de publicidade. E eram agências muito respeitadas.
Você tinha MPM, você tinha DPZ, você tinha Alcântara Machado, você tinha Salles e tantas outras. E gente muito qualificada. E o que era comunicação nessa época? Era ir lá, entender com o cliente, pegar um briefing com o cliente, né? E, de alguma forma, comprar um espaço em algum veículo de comunicação e atingir o público-alvo que eles atingiam, de tal forma que pudesse o cliente atingir os objetivos dele. E eu cheguei a ser sócio de agência e vi que eu não tinha a capacidade que eles tinham. E quando surge a oportunidade, na época, de eu pegar, e daí sim eu tive a sensibilidade de entender, de perceber que tinha um espaço aberto que não estava sendo bem utilizado nos veículos, ou seja, a área privada, né, no início, nos primórdios, já tinha um espaço muito pequeno na mídia. Você vinha de um problema, de um momento, de um regime militar, onde o Estado tinha um peso muito grande e a iniciativa privada tinha um peso muito menor. Você tinha pouquíssimo espaço para empresários. Eram poucos os empresários que se colocavam. Você tinha o Antônio Hermílio de Moraes, que era uma referência. Você tinha alguns poucos, né? E aí, de repente, naquela mudança, começou a abrir, eles começaram a abrir espaço para a iniciativa privada. Outros empresários, né? Quer dizer, não no dia a dia. E através de um trabalho muito diferente, quer dizer, seria um passo em vez de ocupar o espaço através da mídia paga, nós passamos a ocupar o espaço editorial dos veículos, que tinha uma credibilidade muito maior. A credibilidade era muito grande. Não tinha o que existe hoje. Para dizer uma verdade, o mundo rodava de uma forma completamente diferente, muito mais devagar. Então, o que você tinha para dizer? Você tinha para dizer, estava ali no meia dúzia de veículos que estavam aqui à disposição. Então, é isso. Chico, você vai me pedir licença, eu vou fazer uma pergunta para o Jorge também. Jorge, eu queria que você contasse para a gente um pouco como foi o desafio de conseguir transformar essas 4 décadas de história, todo esse aprendizado, né, que o Chico descreveu tão bem agora há pouco, num livro de 200 e poucas páginas. Como é que foi o desafio de conseguir, nessa edição, fazer com que o livro refletisse efetivamente essa história? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, por participar aqui com vocês. Esse projeto é um projeto muito bacana e importante de fazer. Eu tive o privilégio de conviver com o Francisco durante mais de um ano. Assim, esse projeto começa 3 ou 4 anos atrás. Ele queria registrar a trajetória da vida dele e a gente fez uma biografia dele mais completa, conhecia a família, conhecia as ideias dele, pude conviver com ele, ver os outros trabalhos dele no sítio dele, de reflorestamento. E assim, foi uma lição de vida muito profunda, muito forte, assim, e de negócios, né? Aprendi demais com ele, assim, e com a simplicidade que ele tem de expor as ideias dele de uma forma muito clara, de gerenciar equipes, da obsessão pela qualidade, de fazer as coisas bem feitas, de aprimorar, de querer sempre melhorar. Pô, impressionante mesmo. Eu achava, já desde o início, que era um livro que valia a pena compartilhar, não só com os amigos, né? Que isso tudo era um projeto para compartilhar com os amigos. A gente fez uma fotobiografia, também com um lado divertido assim, da história pessoal dele, de boemia, e tudo, mas a parte da história do empresário, eu acho que a gente conseguiu direcionar para esse projeto, assim, justamente no sentido de compartilhar essas ideias que são simples, são valiosas. Primeiro, acho que como um exemplo para gente jovem que tem interesse em empreendedorismo, que possa conhecer uma história de um cara que foi buscar vencer as dificuldades, que demorou a encontrar um caminho também,
profissional na vida, mas quando encontrou esse rumo, mergulhou com uma vontade danada, com uma ética profissional impecável e uma dedicação extrema, assim, no sentido de fazer a coisa funcionar, e construiu o que ele construiu, que é essa empresa tão bem sucedida, tão grande assim, né? E começou com tanta dificuldade. E essa história é narrada no livro, e é fascinante a leitura. É uma história também de décadas de transformações no setor de comunicação brasileiro, em todos os âmbitos, né? Dos veículos, de como a coisa foi se transformando, e de buscar sempre inovação, melhorar. Então, assim, esse livro agora, que está sendo apresentado para um público mais amplo, que está sendo comercializado, a gente teve essa ideia de focar justamente, cada capítulo tem como fio condutor esses mantras, né, que a gente estava falando, que são essas ideias simples e super efetivas que servem para qualquer negócio. Então, também é um livro quase de autoajuda, de empreendedorismo, assim, que é quase obrigatório, é um manual mesmo para quem quer ter um negócio bem sucedido, não pode deixar de conhecer essas ideias e de seguir. Está tudo ali, como o Chico gosta muito de compartilhar, né? Eu acho que é uma palavra-chave assim, também, que tem a ver com o livro, tem a ver com a história de vocês, da empresa, e não é à toa que agora o processo de sucessão culmina com isso, de ele transferir para os sócios que ajudaram a construir a empresa, né? E sempre buscando inovação, olhar para frente, né? Uma coisa de sempre olhar para frente. Ou seja, lições assim muito valiosas que eu acho que a gente tentou colocar aí presente da maneira mais simples e direta possível, que é como ele sabe fazer. Obrigado, Jorge. Alexandre? Chico, tem uma característica sua, que também dá para a gente, fica bem visível no livro, que é uma conjunção rara de pessoa que se preocupa muito com o detalhe, mas, ao mesmo tempo, também consegue enxergar grande e longe. Isso é uma aparente contradição, né? Você conhece pessoas que estão olhando sempre para o futuro, enxergando longe e tal, mas tem uma certa dificuldade de olhar para o lado e ver os detalhes. E o contrário, pessoas mais detalhistas, que estão ali super preocupadas com a terceira casa depois da vírgula, mas que não estão com o olho para o além, para adiante. E você teve uma combinação rara de saber olhar para frente, pensar grande, e ao mesmo tempo estar muito atento aos detalhes. Assim. Qual que é o segredo de conciliar essas duas coisas aparentemente inconciliáveis? Olha, isso não foi simples, não, né? Não foi fácil. Porque, na realidade, quando você começa o negócio da forma que eu comecei, sozinho, eu tinha que fazer tudo. Exatamente tudo. Eu me lembro da primeira mesa que eu tive que comprar e o que era nossa prestação de serviço, como é que era o ambiente de trabalho que a gente tinha a receber os clientes, como é que que eu tinha que proceder, como é que foi a contratação da primeira pessoa que foi trabalhar comigo, né, conosco, e depois virar a empresa que virou. Então, eu exerci, treinei no dia a dia tudo isso. Eu treinei muito, quer dizer, e como eu sou um cara disciplinado e obsessivo por qualidade, principalmente mais do que isso, eu tenho uma obsessão de sempre, se você nunca prometer coisa que eu não vou poder cumprir. E sempre tive a obsessão também de sempre fazer um pouco melhor. E levantando o sarrafo. Então, quando você tem desde lá a noção da importância, que os detalhes fazem toda a diferença, e, ao mesmo tempo, eu tive a sensibilidade, Dolores, e tenho certeza, cara, absoluta, que isso aí foi sei lá, um bom senso meu muito grande, saber que eu não ia conseguir tocar esse negócio se eu não estivesse me cercando de gente boa. Que nem você mesmo, você é uma boa. Você sabe como é que a gente começou a nossa sociedade. Em quanto tempo a gente conversou, em quanto tempo a gente se acertou. E você acreditar, e eu acreditar em você. Então, quando você acredita de verdade, claro que depois de um tempo, claro, não é, a vida não é, a gente não acerta sempre,
Mas a margem de acerto passa a ser muito maior quando você presta atenção nos detalhes e tem uma visão também maior das coisas. Eu tinha 100% dessa empresa, Loures, e agora estou com 50%. Daqui a 5 anos eu vou estar com 30%. Daqui a alguns poucos anos eu não vou estar mais aí. E a minha visão de pegar e fazer o seguinte, cara, as pessoas que ajudaram a construir isso e estão construindo um projeto que é de verdade, quer dizer, a gente constrói o nosso trabalho, é muito forte. As pessoas acho que não têm ideia da complexidade do nosso trabalho, de todos que trabalham conosco. Então, você pegar e construir um time feito a gente tem, né? Um time, você conhecer gente, gostar de gente, e construir isso daí não é fácil, e graças a Deus nós conseguimos. E não conseguir sozinho, que a partir de determinado momento, onde entra Marcos Trindade e por aí afora, Flávio Castro e todos vocês, a empresa vai voar. Vai voar por quê? Porque a gente está juntando mais cabeças. A gente está pensando longe. Você já pensa, é muito mais novo. Eu estou fazendo 73. Tem uma turma muito nova dentro da empresa pensando no futuro. Eu estou aqui pensando o dia a dia, escutando vocês, ouvindo vocês, mas também ligado no futuro. Agora, esse legado que eu estou te dizendo, que vocês sabem que eu sou até obsessivo nisso, maníaco nisso, de detalhe, que você identificou, inclusive, quer dizer, eu me cobro muito, sabe? E, às vezes, você sabe, né, Loures, até eu ultrapasso essa coisa de compartilhar, às vezes compartilho mais do que eu deveria. Eu sei disso, mas eu prefiro errar para mais do que errar para menos, entende? Eu prefiro construir mais do que construir menos, ter coragem de pegar e entender que o momento que a gente está convivendo é um momento muito diferente, é um momento muito bom. Essa empresa, a gente seguindo da forma que a gente está seguindo, os parceiros, nossos parceiros, as pessoas que trabalham conosco, os nossos clientes, vão ganhar muito, porque a gente está investindo muito em gente. Gente é o nosso patrimônio. Essas pessoas, nós estamos disponibilizando elas para encontrar as soluções de comunicação para os nossos clientes. Nós procuramos ter uma remuneração correta, justa. Então, nós estamos num momento hoje, quer dizer, que é um momento importante da história da nossa empresa e da comunicação. Pensa numa comunicação. Você imagina as agências de publicidade, as dificuldades, porque elas cresceram em cima de um momento que o mundo era diferente. Hoje, os canais, as formas de se comunicar, tudo isso. Agora, você botando o pé no chão, o que as pessoas querem? Receber mais do que o combinado. Então, difícil, né? E, para isso, você precisa fazer o quê? Ter sensibilidade de entender a necessidade dos clientes. E entregar. Então, esse é o nosso negócio. O nosso negócio hoje, com o Marcos Trindade à frente, com você, que é fundamental, com o Flávio, com o Diego, com o Marcelo Diego, com o Renato Salles, a gente está num momento muito importante. Gabriela, o Magno, que está tanto. A gente trata da cozinha igual à sala. A cozinha tem o mesmo valor da sala se não tiver maior. A gente nunca pegou um dinheiro emprestado, seu Loures. A gente construiu isso numa boa, compartilhando o resultado, compartilhando o nosso conhecimento com os nossos clientes, ajudando os nossos clientes nas dificuldades deles. Às vezes a gente não acerta, que é normal, né? Não é agora que a gente criou uma empresa diferenciada, que vocês estão tocando uma empresa diferenciada e que a gente está atento, que vocês estão atentos no futuro da comunicação, isso eu não tenho a menor dúvida. Então, é a junção do detalhe com o horizonte lá da frente, né? com essas receitas que são básicas. Você volta num restaurante, como? Se você comeu bem,
se a conta foi boa, se você foi bem tratado, se o serviço foi bom. Se isso for ser levado a uma potência maior, daí você vai voltar mais. Você volta no médico, por quê? E teve um diagnóstico correto, te cobrou o preço justo, e ele é uma pessoa amável e carinhosa. Então, o médico está tratando da tua saúde. Você fica amigo do outro por quê? Porque ele te entende, ele é parceiro, nos momentos difíceis você chega junto. Você, principalmente nos momentos difíceis, sabe, Dolores? É muito fácil as pessoas chegarem na hora do sucesso. Daí é festa. Agora, quando as pessoas têm uma certa dificuldade, e a gente chega junto e ajuda eu digo de coração, a empresa tem alma, Dolores, na realidade, você sabe disso. Aqui nós temos alma, não é uma empresa desalmada, é uma empresa com alma. E é isso. A alma, isso é mais tudo. Quer dizer, o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Eu nunca na minha vida, por Deus, eu pensei em botar o dinheiro na frente de nada. O dinheiro é consequência. Ele vem, ele cai. Agora também ninguém é bobo. Tem que gastar o correto, investir o certo, compartilhar o certo, e o resultado vem a reboque. Francisco, a minha última pergunta, então, é sobre futuro da comunicação. Você já falou um pouco sobre isso aí na sua resposta anterior. Quando a gente olha aí a história que é contada no livro dos 40 anos da FSB, desde a sua origem até os dias de hoje, a comunicação ela passou por uma revolução tecnológica. A pandemia também tem contribuído para acelerar ainda mais essa transformação digital. Não param de surgir novos canais, novas ferramentas, novos formatos. Mas, apesar de todas essas mudanças, você costuma dizer, e reforça isso no seu livro, que comunicação tem a ver com conexões, com relacionamentos. Isso não tem máquina que seja capaz de fazer. Por isso, na FSB, você tem se cercado, como você tem dito aí durante todo esse nosso bate-papo, das melhores cabeças, das melhores pessoas, para entender as demandas do cliente, encontrar as soluções certas, estabelecer as relações adequadas e, claro, entregar mais do que o cliente espera. Olhando, então, o futuro da comunicação, como é que você enxerga a participação da tecnologia e o papel das pessoas nesse processo daqui para frente? Rafael, os dois são importantíssimos. O ser humano é insubstituível, né? A cabeça, o caráter, a capacidade, a competência. Isso aí é a base. O nosso patrimônio são as pessoas que trabalham conosco. Gente. E eu, por acaso, adoro gente. Desde que eu me conheço, adoro gente, adoro animal, adoro os bichos, adoro gente. Gente, para mim, é tudo, né? E, agora, a gente também gosta de gente de tudo quanto é jeito. Agora, tem gente que para trabalhar, tem gente para ser amigo de bar, tem para de tudo, né? Mas, de trabalho, eu me procurei me cercar justamente de pessoas competentes. E a empresa, isso vai ser uma rosca sem fim. Esse é um processo que daí cabe ao Loures, né, que está aí na frente, ao Marcos Trindade, ao Diego Ruiz, ao Flávio, à Gabriela, Marcelo Diego, enfim, e a todos eles, inclusive eu, que ainda participo um pouquinho, de procurar. Eu estou sempre ligado. Semana passada eu estava chamando o Marcos aqui para entrevistar uma pessoa, que ela tinha me impressionado. Toda hora eu estou ligado em gente. Eu adoro gente. Então, gente nunca vai ter cada vez uma importância maior no nosso negócio. Que também é difícil, porque, na realidade, você tem que capacitar as pessoas. E depois, em determinado momento, você também tem que pegar e filtrar. Não adianta a gente estar com essas pessoas que eventualmente não estejam entregando para a empresa do que espera delas. Então, gente é fundamental. E dessa parte da tecnologia, da informática, do digital, dos novos canais de comunicação que vão aparecer sem parar. Quer dizer, as coisas nós estamos aí num processo muito rápido e cada vez vai ser mais rápido. A gente tem que estar ligado e investindo cada vez mais nisso. No futuro, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que filtrar os canais, todos os canais que estiverem disponíveis, que a gente possa utilizar para dar o recado
que os nossos clientes precisam através deles, da forma mais objetiva e barata possível. Eficiente, barata, eficiente. Quer dizer, você tem a noção da informação, você constrói a informação, você tem que chegar com a informação do lado de lá. E como é que a gente faz? A gente vai ter que estar ligado e estar conhecendo todos os canais de comunicação que estejam disponíveis, que a gente possa, através deles, atender as demandas dos clientes. Eu acredito que o gente é fundamental. Gente é a base de tudo e vai continuar sendo. Forma de trabalhar também, essa pandemia, já que a gente está nessa conversa, essa pandemia nos ensinou uma barbaridade. Nós tomamos uma série de decisões, não só nós, várias empresas, o mundo, que a gente teve que aprender no meio de uma terceira guerra mundial como se comportar. E sem deixar de atender as necessidades dos clientes. Isso baseado nesse novo grupo que está dentro da empresa, isso foi o Marcos, o Loures, o Flávio, a parte de recursos humanos, os sócios todos, nós encontramos isso. E essa parte de tecnologia ajudou a gente demais. Você imagina essa reunião que a gente está fazendo aqui agora, se não tivesse tido essa pandemia, nós estaríamos sentados todos numa sala, o Loures talvez tivesse ido para São Paulo, ou o Loures tivesse pegado um avião para vir para o Rio, o Flávio está não sei aonde, você está no seu apartamento, o Jorginho está na casa dele, e a gente fez uma reunião perfeitamente bem. Isso é tecnologia. Isso é tecnologia. Agora, as pessoas estão aqui, nós estamos conversando, nós estamos trocando informações através dessa ferramenta. As ferramentas, gente, eu não sei, mas a gente vai ter que estar cada vez mais ligado nas ferramentas e cada vez mais ligado nas cabeças no ser humano, para encontrar as melhores cabeças para ajudar os nossos clientes a darem as informações que interessam atingir os objetivos deles. Acabou-se. Não tem nada diferente disso. Agora, é muito difícil isso tudo que eu estou colocando. Você imagina, sarrafo está mais alto. Para o Loures contratar alguém hoje, a gente já tem uma certa dificuldade. Para contratar igual, é melhor não contratar. Vamos contratar gente melhor. Vamos abrir o coração. Ou, se não é melhor, pelo menos uma pessoa que venha agregar valor numa área que a gente não conheça. Venha para somar, para multiplicar. E tem que investir muito também em tecnologia, gente. É mais ou menos isso. Para a gente encerrar aqui, Chico, te agradecer, primeiro pelo seu tempo, né, pela sua disponibilidade, segundo pela generosidade que você teve de compartilhar. Você sempre compartilha com a gente, e agora a gente tem a capacidade de compartilhar com o público também essas lições que você desenvolveu ao longo de décadas de trabalho, né, de décadas de esforço. O livro realmente traz lições muito importantes, simples, quase óbvias em determinado sentido, mas muito difíceis, né, da gente conseguir, às vezes, conceituar e principalmente, colocar em prática, né? Então, super obrigado pelo seu tempo, obrigado ao Jorge Viveiro de Castro, desculpa, editor do livro, pela presença aqui, e queria agradecer ao Rafael Lisboa e ao meu sócio e amigo Alexandre Loures pela participação aqui, por terem ajudado a gente em mais uma edição do Bússola Trends. Eu só queria, Flávio, só um segundinho. Muito obrigado a você. Você sabe o quanto a gente se gosta, como a gente construiu uma vida e como eu te respeito e você me respeita. Né? Quanto o Rafael foi uma pessoa que a gente trouxe para trabalhar e que hoje ele teve que se adaptar por uma decisão dele, de uma outra forma, e que está aí como um amigo nosso da vida toda. Né? O Loures, imagina, com essa sangue novo, na realidade o Loures é o sangue novo. É o sangue novo que vem com aquela vontade e que vem agregar muito valor ao nosso negócio, muito valor. O Jorginho de Viveiro de Castro teve a paciência, a pachorra de me ouvir esse período todo, mas de coração.
foram dias e dias conversando. De noite, de repente, eu mudava de ideia, eu tinha uma ideia, eu sou muito repetitivo, sabe? Uma das coisas que eu me repito, para tentar melhorar. O objetivo é sempre fazer o melhor. Então, aonde está, aonde não está, o detalhe sempre para melhorar. Então, muito obrigado, gente. Eu acho que o livro está cumprindo com o papel dele, ou seja, que as pessoas que estão trabalhando dentro da FSB, esse universo, que são 900 companheiros, que através desse livro eles possam entender um pouquinho melhor, e através dessa nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, daí a gente bota um pouco mais de emoção, né? Um pouco mais as pessoas poderiam entender um pouquinho melhor. Muito obrigado a todos vocês, viu, Flávio? Obrigado de coração. Chico. Obrigado, cara. Valeu, Chico. Obrigado. Tudo de Obrigado. bom. Obrigado de coração a todos vocês, meus amigos. Nada como ouvir as palavras da boca do autor diretamente, né, Jorge? Apesar do livro ser fundamental, poder ouvir o Chico falar também, e contar e ter essa emoção é muito, muito diferente, né? Bom, então o Bússola Trans fica por aqui. A gente volta em breve com novas entrevistas aí de personagens que estão construindo, né, a história do nosso mercado, a história da nossa comunicação, a história do nosso país. Muito obrigado a todos e até a próxima.